Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, por estar aqui debatendo comigo em mais um vídeo que eu não tenho nenhuma dúvida seja do nosso interesse, principalmente em função, companheiro rubro-negro, do que nós observamos nessa reta final da temporada de 2022, ou seja, algumas posições onde estamos muito carentes e precisamos de contratações para que os nossos titulares possam jogar. Nesse caso específico aí, o Pedro e o Gabigol, eu digo, possam jogar com mais tranquilidade, na medida em que, eventualmente, possam ser poupados ou até quando, de fato, estejam impedidos de entrar no campo por alguma questão física ou até mesmo disciplinar. O Flamengo tem várias carências dentro do elenco e, no meu entendimento, essa daí é uma delas, ainda que eu acredite piamente que a posição mais carente seja a de meia de criação, ou seja, quando o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta não podem jogar e por muitas vezes jogam até no sacrifício, como foi o caso do De Arrascaeta agora na final da Libertadores contra o Atlético do Paraná, por muitas das vezes nós não temos quem escalar. E a mesma coisa acontece com a nossa dupla de ataque, o Pedro e o Gabigol, principalmente porque nós sabemos que o Bruno Henrique está machucado, tão cedo não vai voltar. Houve também algumas vendas, como a do Lázaro, houve a venda do Rodrigo Muniz. O Cebolinha, meus amigos, ainda não encaixou. Aliás, eu queria até fazer aqui um parêntese sobre o Cebolinha. Na final da Libertadores contra o Atlético do Paraná, o Cebolinha não entrou pela esquerda, não jogou ali pelo flanco. O Cebolinha entrou pelo meio, substituindo exatamente o atacante de área. Você percebeu isso. E dessa maneira, eu imagino que houve uma adaptação, ainda que eu já tenha visto o Cebolinha jogando por ali, mas de fato o Flamengo está precisando de eventuais reforços ali. Bom, e aí, meus amigos, como é muito natural de acontecer no futebol, o companheiro Pedro Raul esse ano se destacou. Nós vamos ver aqui as estatísticas dele, e já há algum tempo eu tenho ouvido falar que o Flamengo se prepararia para realizar uma proposta pelo Pedro Raul, mas talvez tenha chegado tarde demais, como eu acabei por apresentar na capa do vídeo e no título desse vídeo. Eu emiti algumas opiniões esse ano sobre o Pedro Raul e essas opiniões, eu diria, não foram muito favoráveis no sentido do desenvolvimento da carreira desse jogador. É claro que tudo sempre muito imprevisível e nem sempre a estatística, nem sempre o currículo, nem sempre a trajetória pode ser determinante para um jogador jogar bem ou jogar mal. Mas nós sabemos muito bem como é difícil para qualquer atleta se adaptar com a camisa rubro-negra. O companheiro anti-rubro-negro aí, por todas as vezes que nos ouvem falar sobre isso, entendem que seja soberba, que nós estejamos superdimensionando a importância da nossa camisa, mas isso não é verdade. É uma pressão, eu diria, até mística. É uma pressão que advém de uma cobrança da torcida por resultados e de muita torcida, porque nós temos 46 milhões de torcedores e boa parte desses 46 milhões tem um nível de pertencimento muito alto ao time do Flamengo, ou seja, são aderentes ao Flamengo, acompanham o Flamengo, ou seja, não dizem que são Flamengo apenas porque precisam adotar um time de futebol para dizer que tem. Não, é uma torcida que, em face da audiência, esse daí é o principal termômetro, acaba por conferir essa responsabilidade enorme, esse peso substantivo a esse jogador que vai integrar o nosso plantel.
Portanto, eu sempre fico, eu diria, temeroso com um jogador que não tenha participado ainda de um clube de grandíssima expressão, como é o caso do Flamengo, e que vem para cá e pode, dessa maneira, sentir o peso dessa responsabilidade. Isso já aconteceu inúmeras vezes, inclusive até com craques do futebol brasileiro, como foi o caso, eu vou citar aqui dois, do Alex e do Denilson também, naquele time que nós imaginávamos que fosse ser campeão de tudo, acabou não sendo campeão de nada. O próprio Alex diz que ficou devendo a torcida do Flamengo e que não sabe o que aconteceu, e foi um atleta que realmente brilhou em tudo quanto é lugar por onde ele passou. Aqui no Flamengo ele não conseguiu jogar, não é? Vocês sabem disso. Então é sempre importante levar isso em consideração. O atleta vem aqui e sente o peso. E eu apenas fiz, meus amigos, uma análise acerca da responsabilidade que envolve o manto, e eu na época não fui muito favorável, mas ressalto-se, é muito importante que o Flamengo contrate esse jogador para substituir o Pedro e o Gabigol, porque o Mateusão é o único jogador que nós temos ali na atual conjuntura para poder substituí-los. E o Mateusão, quando entra dentro do campo, ainda, é verdade, é muito jovem, pode progredir, não consegue e mal consegue pegar na bola. Então eu fico sempre temeroso também com relação a isso. O Flamengo tem que contratar, como eu falei, para várias posições, dentre elas essa aí de atacante de área. Então tem aqui, ó, a temporada de 22 não terminou, mas o Flamengo vem planejando a de 2023. A sua diretoria carioca está fazendo um estudo de mercado e foi atrás de Pedro Raul. Vocês sabem que nós estamos correndo o risco ainda de perder o Gabigol e o Pedro. Ou um ou outro, ou quiçá os dois. Os dois eu não imagino, mas porque seria um cenário drástico. Mas você sabe muito bem que nós estamos correndo esse risco. Porque ainda tem essa, além de ter que contratar um para substituir um dos dois, nós temos que nos preocuparmos também com a manutenção dos dois. Porque se, imagine, o Pedro vai para a Copa e tem uma apresentação lá grandiosa, como nós imaginamos que vai ser, companheiro, para o Pedro jogar aqui o ano que vem vai ser muito difícil. Então, é preciso levar isso em consideração também, essa probabilidade de perda. Então o Flamengo se interessou pelo atacante por conta de 18 gols marcados em 31 partidas disputadas no Brasileiro, uma média muito boa, e ele realmente chamou muita atenção. Aí vem a questão. Porém, o Corinthians iniciou conversas com o staff do atleta há semana, justamente visando se antecipar aos concorrentes. Atlético Mineiro e Botafogo também sondaram o centroavante e receberam a mesma resposta. É o seguinte, eu pouco creio que um jogador de futebol nos dias de hoje aqui no Brasil, salvo se o companheiro for fanático realmente por esse clube, eu pouco creio que ele venha a preterir o Flamengo para jogar em outro lugar. Principalmente depois desses 2 títulos que o Flamengo conquistou e das notícias também de geração de receita que o Flamengo tem para esse ano, mais de 1 bilhão. Meu entendimento vai ultrapassar 1,5 bilhão, vocês vão ver só. Então eu acho muito difícil que isso realmente esteja acontecendo, ou seja, que o Corinthians iniciou conversas, eu não tenho nenhuma dúvida, mas aí o jogador diz assim, não, a minha predileção é o Corinthians? Não. Não é porque o Flamengo está muito melhor financeiramente do que o Corinthians, o Flamengo está muito melhor desportivamente do que o Corinthians, e o Flamengo sinaliza para o mercado condições muito mais alvissareiras do que o Corinthians para os próximos anos. Então, eu como jogador, ou eu como empresário do jogador, ou eu como familiar do jogador, não ia preterir o Flamengo nunca, na medida que o Flamengo tivesse interessado. E aí, companheiro corintiano, nesse caso, botafoguense e torcedor do Galo, até te peço desculpas por fazer essa análise, mas se você parar para pensar, eu não estou falando de grandeza de clube, não é nada disso, mas se você parar para pensar, você sabe que eu tenho razão. O jogador hoje não vai deixar de escolher o Flamengo para integrar um outro elenco. Você sabe disso. Principalmente tratando-se de 3 clubes aí que têm dívidas enormes. O Botafogo foi vendido agora, o Atlético também pode vir a ser vendido, acho que vai ser vendido. O Corinthians tem uma dívida, meu amigo, bilionária, com um risco altíssimo de inadimplência de salário. Então, com sinceridade, meu amigo, eu quero aqui dizer a você,
Eu não acho que isso tenha acontecido. Talvez o Flamengo não tenha ainda envidado todos os esforços para que essa contratação acontecesse. Bom, então aí apesar de sofrer financeiramente, o Corinthians acredita ser viável pagar a quantia pedida pelo Rei Sol, lá do Japão. Olha aqui, ó, apesar de sofrer financeiramente, isso aí é uma notoriedade, todo mundo sabe. Dono do direito do atleta que está emprestado ao Goiás. O clube japonês estipulou o preço do atacante em 5 milhões, cerca de 26 milhões de reais na cotação atual. Então aí o Flamengo está decidindo continuar a monitorar a situação. O companheiro lá, Pedro Raul, tem 25 anos, e eu quero aqui te dizer, se o Flamengo realmente quiser trazer o Pedro Raul, eu não tenho nenhuma dúvida, ele de fato vai trazer, porque não vai ser preterido não. Me desculpe aí o torcedor adversário, mas não vai ser não. Aí a reportagem termina aqui. O Flamengo deseja um centroavante que possa jogar com o Pedro Gabigol, caso eles sejam poupados ou não puderem atuar por contusão, suspensão, enfim. Bom, meu amigo rubro-negro, tá aí a análise feita, é sempre assim. Eu apresento ali uma questão e venho aqui e analiso. É diferente de dar só a informação, eu vou lá e analiso. E eu quero te convidar para a live de 10h30, daqui a pouquinho. Hoje, terça-feira, 10h30. Amanhã tem até o jogo do Flamengo contra o Corinthians. Recepção da torcida para o time campeão. Enfim, mas hoje, 10h30, tem uma live, eu queria te convidar. Assim como eu queria pedir a você para se inscrever no canal também e deixar esse like aqui no vídeo, porque é muito importante. Deixa o seu like aí. Até mais tarde, então, hoje, terça-feira, 10h30. Saudações rubro-negra, meus amigos.